Chegou a hora! Nessa aula, eu vou mostrar como que a gente pode programar e configurar o nosso DigiSpark no computador. Vou instalar o nosso software que a gente vai usar para poder programar ele e a gente já vai começar usando ele. Então, bora lá, abrindo aqui o nosso mapa mental. Para a gente programar o nosso DigiSpark, a gente vai usar a nossa IDE do Arduino. E o que que é essa IDE? O que que é uma IDE? Ela é como se fosse um bloco de notas. Então, sabe o bloco de notas do seu computador? Esse bloco de notas aqui que você pode digitar coisas, escrever coisas. Uma IDE é como se fosse um bloco de notas, só que ela é feita para você programar, para você colocar código. Então, em vez de a gente colocar texto, colocar alguma uma frase aqui, a gente vai colocar um código, um código de programação que a gente vai injetar dentro do nosso Arduino. Então, até mostrar aqui como que é a nossa IDE do Arduino, ela é tipo assim, ela parece um bloco de notas, aqui tem alguns códigos, só que ela é colorida, ela tem essa sintaxe de programação, então quando você escreve algum código, ela já colore ele automático para mostrar se está certo ou não, ela já até gera alguns códigos automáticos, e a gente pode usar essa IDE também para compilar o código e enviar para o nosso Arduino, para o nosso DigiSpark. Então isso que é uma IDE. Isso é até um conceito usado na programação em geral. Então, por exemplo, IDE ela é usada, é esse tipo de bloco de notas para colocar código. Então aqui, ó, tem vários outros tipos de outras ideias, de outras linguagens de programação, e ela é onde a gente escreve o código. Então, onde os programadores programam é a famosa IDE, onde eles podem programar e compilar o código. E no Arduino, no DigiSpark, a gente também tem uma IDE, que é pra gente compilar o código dentro da nossa placa de comando aqui. Então, a gente vai poder usar elas para colocar os códigos dentro do nosso DigiSpark. E pra gente fazer, pra gente usar ela, a gente precisa baixar a IDE, a gente precisa baixar a IDE no nosso computador e também precisa fazer algumas outras configurações no computador e instalar os drivers do dispositivo pra gente poder começar a programar ele. Então eu vou mostrar como fazer tudo isso nessa aula aqui. Então, pra gente baixar, a gente pode ir já direto no site do Arduino, o site do Arduino é arduino.cc, e aí aqui vai ter várias opções, vai dar até pra você comprar um Arduino, a plaquinha. No caso não o DigiSpark, o Arduino original, e também tem vários outros materiais de como programar, e de várias outras coisas, aqui outros modelos. Mas a gente quer só baixar a nossa IDE mesmo pra gente poder programar ele. Então a gente pode ir lá na página de downloads, que é essa daqui. Para você acessar pelo site inicial, é só você vir aqui em software, e aí vai abrir aqui o nossa página de download. Então, aqui ó, aí vai aparecer pra gente poder baixar o Arduino IDE nessa versão aí. Provavelmente quando você estiver vendo esse vídeo pode ser que tenha atualizado a versão, mas nesse caso que eu estou usando aqui é 1.8.16. E você pode baixar ele para Windows, pode baixar para Linux e também para macOS, para vários sistemas operacionais. No caso eu vou ensinar como você pode baixar para Windows, que é o sistema que eu estou usando, e também a maioria do pessoal vai estar usando Windows 7, Windows 10, então eu vou ensinar como que você pode baixar ele para Windows. Para você baixar ele, você pode vir aqui no site, na aba de downloads, e vai ter aqui Download Options, e você pode clicar aqui em Windows, nessa primeira opção aqui, ó, é o Windows Setting Newer. E quando a gente clicar aqui, vai aparecer para você poder doar para Arduino. Se você quiser doar alguma coisa, $3, $10, $50, você pode doar. Mas tem jeito de a gente baixar gratuitamente, é só clicar em Just Download e a gente vai baixar gratuitamente. E daí você vai baixar esse executável, que vai ser o que a gente vai abrir para poder instalar o Arduino. Então depois que você baixar, ele tem 113 MB, vai demorar um tempinho aí para você baixar. Eu recomendo você colocar ele numa pasta separada, pra gente poder abrir ele aqui. Então ele vai demorar um tempinho aqui para baixar a nossa ideia do Arduino. E acabou de baixar. Depois que baixar, para você abrir ele, é só você vir aqui e mostrar na pasta. E vai aparecer onde você baixou. Provavelmente vai ficar lá nos seus downloads, mas eu coloquei ele aqui em uma pasta separada. Então depois que você baixar, ele vai ficar assim. Arduino, Windows.exe. E aí vai ser só você dar dois cliques aqui para você baixar, para você instalar. Ele vai perguntar se você quer executar como administrador. Em uma tela aqui, você vai colocar como sim. Então, aqui ó, Smart Screen não pode ser acessado. A gente coloca em executar mesmo. Coloca em executar, clica sim para instalar, para permitir como administrador. E aí, concorda aqui também. Instalar o USB Driver, Shortcut, os menus aqui, instala tudo, pode deixar instalar. E aí aqui nessa tela vai pedir para você colocar o local da instalação,
Pode deixar padrão, ou se você quiser colocar em algum outro local, você também pode colocar. Mas eu vou deixar aqui padrão no nossos programas e arquivos, no disco C. Clica em instalar, e ele vai começar a instalar, vai começar a extrair e instalar o nosso Arduino. E daí é só esperar ele terminar de fazer esse processo aqui, pra gente poder começar a usar e já abrir ele. Então ele vai terminar de extrair, se você clicar em Show Details, a gente vai poder ver o que ele tá instalando. E daí a gente pode esperar ele terminar aqui. E depois que terminar, já vai estar completo pra gente poder usar. Vai ser só a gente já abrir e já vai iniciar a nossa IDE. Depois que terminar, vai perguntar se pode instalar o dispositivo. Você coloca em instalar, que ele vai instalar alguns drivers que precisa para poder conectar o Arduino. Então pode clicar em confirmar. E agora já acabou de completar a nossa instalação. Então a gente vai poder clicar em close e já vai estar instalado. E agora para você acessar ele, você pode digitar Arduino aqui no seu menu do Windows e você vai conseguir abrir ele e já iniciar. Pode marcar essas duas opções, redes privadas e públicas, e permitir o acesso. Clique em Si. E agora já está pronta a nossa IDE do Arduino, a gente já consegue começar a usar ela. E a gente já tem nosso bloco de notas de programação aqui. E ele já vem com um código padrão, eu vou explicar um pouquinho mais sobre esse código. Mas vamos fazer algumas configurações iniciais aqui do Arduino. Então, para você poder rodar o nosso DigiSpark, colocar o código no nosso DigiSpark, a gente precisa fazer algumas configurações para definir a placa que a gente quer usar. Então, a primeira delas, a gente tem duas aqui, duas configurações que a gente tem que fazer. A primeira, a gente tem que ir em File Preferences. Então, a gente vai vir aqui na nossa IDE, vai vir em Arquivo, Preferências, cadê? Preferências. E daí, depois de fazer isso, a gente pode ir em Additional Board Managers e colar um códigozinho aqui, uma URL, essa daqui, que ela vai meio que instalar o modelo desse DigiSpark aqui, porque o Arduino ele não vem de fábrica com todos os modelos de placa. Então a gente precisa colocar algumas placas adicionais, aqui ó, URLs adicionais para gerenciar a placa, algumas URLs adicionais para poder adicionar as placas, porque existem milhares, centenas de placas diferentes para a gente colocar. Então a gente vai colocar essa aqui no nosso DigiSpark, clicar em OK, e olha aqui, atualização disponível para algumas bibliotecas. Ele já fez a atualização aqui do nosso DigiSpark. E agora a segunda configuração que a gente tem que fazer, a gente vai vir aqui em Tools, Board Managers. No caso, em português, a gente vai vir em Ferramentas, Placas. Vamos vir aqui em Placas, Gerenciador de Placas. Então, nesse caso, vai estar com o Arduino Uno, o padrão. Tem várias outras placas aqui, mas a gente quer colocar o DigiSpark. Então, a gente vai vir em Gerenciar Placas. E aqui já aparece várias placas que a gente pode instalar. A gente vai pesquisar DigiSpark aqui dentro, e vai ter essa Digistamp AVR Boards, e a gente vai poder instalar ela, e aí já vai instalar todas as configurações necessárias para a gente poder rodar o nosso DigiSpark, para a gente poder plugar e colocar o código nele, e também para poder interpretar ele no geral, na parte da nossa IDE. Então, depois de instalar ele, já vai estar funcionando. Vamos vir aqui em placas, aqui ó, Digistamp AVR Boards, e já está disponível nas nossas placas. Então você vai aqui em Ferramentas, Placas, Digistamp AVR Boards, e vai ter todos os modelos de DigiSpark. No nosso caso vai ser esse default, esse primeiro aqui, que a gente vai poder colocar para confirmar ele, e aí nossa IDE já vai estar configurada. Mas tem uma outra configuração que a gente precisa fazer aqui, que é de instalar os drivers para o nosso computador identificar. Porque agora que o nosso IDE já identifica o DigiSpark, a gente tem que fazer o nosso computador identificar ele também. Então a gente vai ter que baixar os drivers disponíveis para baixar o DigiSpark, para poder fazer o nosso computador identificar ele. Então vai ter aqui a URL para a gente poder baixar, vai estar disponível no curso aí também. Quando você clicar já vai baixar direto. Mas se você não tiver, você pode digitar DigiSpark Drivers no Google, DigiSpark Drivers, e aí você já vai poder baixar direto o driver do DigiSpark, esse daqui, ó. Esse driver aqui. Você pode copiar ele e já baixar já direto. Quando a gente baixar, quando a gente abrir, já vai baixar ele. Eu vou colocar na mesma pasta também, lá na IDE. Então eu vou colocar aqui na IDE e salvar. E depois dele baixar, vai ter esse arquivo aqui, que é um arquivo compilado, um .zip. E caso você não saiba o que é um arquivo compilado, ele é como se fosse um pack com vários arquivos juntos, um pacote, que a gente consegue extrair ele. Então, você vai clicar com o botão direito se você tiver um WinRAR,
e poder clicar em Extract Here. Mas se você não tiver um WinRAR, você pode extrair já direto com Windows. Vai ter alguma opção de extrair arquivo. Você clica em extrair. Depois que você vai extrair, vai ter uma pastinha aqui chamada de Digistamp Drivers. Você vai abrir a pastinha e aqui a gente vai ter todas as informações de drivers que a gente precisa. E agora, depois que a gente baixou os drivers e extraiu a pasta, a gente vai abrir e instalar os nossos drivers. Então, a gente pode vir aqui nos nossos arquivos e abrir esse dp inst64.exe para instalar, caso o seu computador seja de 64 bits. E caso ele seja de 32, pode baixar esse daqui. E caso você não saiba o que é isso, 64 e 32, para você ver isso, você pode vir aqui no seu Explorar, vir aqui em este computador, em Propriedades. Depois que você fizer isso, vai aparecer aqui as especificações do seu computador, o modelo, a quantidade de RAM, processador, essas coisas. E aqui vai ter também, aqui ó, o tipo de sistema. Nesse caso, o meu computador e a maioria dos computadores é 64, mas caso esteja escrito 32 bits ou x86, vai ser 32 bits, e aí você pode baixar esse daqui. Mas no caso nosso é de 64, vamos baixar o de 64. Então, vamos abrir ele aqui. Ele vai pedir para executar como administrador. Vai abrir a instalação dele aqui. E já concluiu. É bem rápido para instalar, só abrir e instalar. E já vai estar no seu computador, já vai estar tudo certo para o nosso sistema poder identificar o nosso DigiSpark. E aí a gente já vai poder começar na nossa IDE aqui, começar a compilar o nosso código.